Continuando, essa é a parte final. A acusação, contra esses homens, elas só eram aceitas com 2 ou mais testemunhas. Em 1 Timóteo 5, 17 a 25, Paulo é radical com a disciplina desses homens. Ele diz que os que pecavam deveriam ser repreendidos diante de todos. Não tinha moleza, não. E que não pudesse haver favoritismo por parte do bispo, que não deve ter pressa para ser ordenado. Em 1 Timóteo 5, 1 a 2, Paulo faz uma exortação aos escravos, aos doulos, ou servos cristãos, a serem pessoas de respeito e de bom serviço. Numa perspectiva veterotestamentária, como em Isaías, por exemplo, capítulo 53, 11, por exemplo, a palavra servo, que é no hebraico eved, aparece 61 vezes. E dessas, 53 vezes, ela está sempre relacionada com Javé, com Yavé. Ou seja, servo de Deus, servo de Yavé. E a raiz dessa palavra, eved, pode também ser traduzida como escravo. Assim como o apóstolo Paulo se declarou em Romanos 1, que ele era escravo de Cristo. Além disso, a palavra servo, ela está determinada em seu sentido como conceito oposto. Adon, Senhor. Como conceito relacional, eved, adquire o seu pleno significado, ou seja, servo, subalterno, súdito, ministro. Se um homem, então, se denomina como servo de Deus, ou se chama servidor de Deus, no Antigo Testamento é consequência natural da concepção de Deus como Senhor. Então, a associação primária da palavra eved, no grego, no hebraico, perdão, não expressa a ideia e não tem o sentido de estar a pessoa submetida, subserviente, mas a de pertencer ao Senhor e estar protegido por Ele. Portanto, quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, se diz escravo de Cristo, significa dizer que ele gozava da sua proteção. Então, ser um escravo de Cristo não é ser um capacho, um tapete para ser pisado pelo Senhor, pelo seu Senhor, mas significa estar debaixo da proteção do Senhor. Quanto em relação ao dinheiro, o ministro não deve querer enriquecer às custas do ministério. Portanto, o mercantilismo do evangelicalismo brasileiro que vemos aí, e o pragmatismo cada vez mais crescente, que postula a seguinte premissa: pode não ser verdade, mas se funciona, então vamos em frente. Isso, gente, é totalmente antibíblico e herético. Em 1 Timóteo capítulo 6, de 2 a 10, cada crente ali, orientado por Paulo, deve contentar-se com o que tem. Portanto, o consumismo exagerado, e a compulsão em comprar acaba desviando o crente dos propósitos da mordomia cristã. Os crentes que são ricos, o apóstolo Paulo aconselha, não sejam orgulhosos e avarentos e não coloquem a esperança na instabilidade da sua riqueza. Em 1 Timóteo capítulo 6, 17 a 19, Paulo orienta que os mais abastados, ou seja, os mais ricos, sejam pessoas de boas obras, que façam o bem e não sejam egoístas, e partilhem o que têm. Paulo aconselha que sejam caridosos, que tenham corações piedosos. Bom, queridos, chegamos ao fim dessa exposição. E quanto conselho a gente recebe desse apóstolo
apóstolo maravilhoso, que foi a coluna dorsal da teologia em seu tempo, que traz recomendações valiosas para nós. Espero que, através dessa exposição bíblica, você tenha aprendido alguma coisa e tenha guardado no seu coração, né, o que o Espírito Santo me conduziu para falar. Então, você que não esteve na escola dominical domingo passado, está aí, né, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo para você meditar. E continue vendo esse vídeo, porque Deus vai operar na sua vida através dele. Então, que Deus te abençoe. E um recado aqui, não falte à escola dominical. A escola dominical é um momento em que a gente extrai o melhor das Escrituras Sagradas, porque os nossos professores, né, os nossos pastores, eles se esmeram no ensino, eles buscam, né, apresentar um conteúdo com profundidade bíblico-teológica. Né? E hoje, gente, não é em qualquer igreja que a gente encontra um ensino desse. Né? Como eu contei, vocês viram lá, as pessoas vão ejaculando palavras desconectadas, né, sem saber nem o que estão falando. Né? Porque ouviu alguém falar, vai e repete. Assim, esse tipo de repetição não vale. Você pode repetir coisas boas, né, que façam crescer, que produzam o crescimento das pessoas, que edifiquem as pessoas. Né? Então, a Igreja Cristã Apostólica, né, graças a Deus, nós temos esse cuidado, né, de alimentar a igreja com uma palavra profunda, com um verdadeiro evangelho, né, não com evangelhos espúrios, né, e tão infantilizados que tem por aí. Porque o evangelho, ele não nos infantiliza. Pelo contrário, o evangelho, ele nos torna perfeitos. Né? E a palavra para perfeitos é teleios. Então, o evangelho vai nos transformar em teleios, em pessoas maduras na fé. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço.